Fernando, né? Diga. vou te fazer uma pergunta que eu acho que é relevante sobre esse processo, que foca no autor internacional. Como foi o processo de convite, né, e aceite do autor internacional participar do projeto? E eu faço essa pergunta porque a presença de um autor internacional numa publicação internacional, eu, eu venho percebendo que ela é determinante para o sucesso do artigo, né, principalmente na questão estratégica. E aí eu vou pontuar a segunda pergunta que tem relação com isso, que se o autor internacional, por ele ser, supõe-se que ele fosse mais experiente, se ele ajudou na resposta para esse revisor que levantou essas questões importantes de que o tema não era muito maduro o suficiente para uma meta-análise. Uhum, uhum. Assim, Marco, como é que nós chegamos no, no pesquisador, né, internacional, que é o Barry Bob, é um cara assim super, né, conhecido, né? Ele tem assim trabalhos seminais, né, principalmente na área lá de hedônico, utilitário, né, que ele tem aquele texto que é muito famoso. Ele também é autor de um dos capítulos do Hair, né? Então dispensa apresentações, né? Esse paper, né? Quem é que faz parte desse paper? Eu, né? Faz parte o meu colega também da Unicinos, o Wagner. Aí tem o Diego Costa e a Márcia, eles são brasileiros, mas hoje eles trabalham em Portugal, né? O Sampaio também, que foi meu orientador lá da PUC, e o Barry. Né? O Barry nós chegamos a partir do Diego, né? Porque o Diego ele fez doutorado na França e ele foi aluno do Barry. Né? Então, quando a gente já tinha a meta-análise basicamente finalizada, a gente convidou o Barry. Né? Então ele avaliou, mas eu acho que muito do motivo para ele ter aceito foi a vinculação que o Diego construiu com ele na época do doutorado. E eles já tinham feito alguns trabalhos juntos. Tá? Eu concordo que assim eu comento, né, e eu concordo quando tu fala que é estrategicamente importante tu ter um parceiro internacional forte, né, quando você busca também uma publicação de alto impacto, né? Claro, a gente não tem muitos elementos assim práticos para mostrar isso, né? Mas eu acredito assim friamente que o Barry foi decisivo para essa publicação, né? Porque o nome dele pesa, né? Então assim, periódicos bons eles querem autores que tragam também a audiência com eles. E é o caso lá do Barry, né? E o Barry, ele foi muito importante. Ele não, ele, a expertise dele não é meta-análise, né? Mas a expertise dele muito forte é a parte quantitativa, estatística. Então, esses aspectos assim mais conceituais, mais metodológicos sobre a meta-análise, eu e os meus colegas, a gente era o mais responsável para responder essas partes. E o Barry, ele nos ajudava muito, né, nos testes de modelos alternativos que foram solicitados, né? E na parte estatística, né, do trabalho. Mas com certeza, é um cara assim que colocou a mão, né, no projeto. A gente sabe, tem isso é colegas aqui do Brasil e é colegas de fora, né? Tem pessoas, cada um tem o seu estilo, né? Então nem sempre é muito fácil tu encontrar parcerias, né? Então assim, tem um parceiro por vezes que é assim, ele sempre coloca algum empecilho e daí o projeto não anda, né? Tem o parceiro que ele faz uma revisão meramente às vezes, né, de texto, então tu fica meio decepcionado, né? E tem um parceiro que mete a mão junto, né, e faz o trabalho acontecer.
Então eu diria que esse é o tipo de parceiro que foi o Barry. É um cara que de fato ele botou a mão junto, ele ajudou em algumas respostas, né? Mas especialmente no que diz respeito a essa parte mais quantitativa, né? Ele ajudou bastante. Tem uma, Então, eu tenho uma diga. pergunta adicional, Fernando, aproveitando que você já comentou um pouco sobre o assunto. Bom, o artigo ele foi rejeitado no JIM, né? Journal of Interactive Marketing. E adiante, né? Menos de um ano, enfim, um mês depois, né? Eu acho, vocês submeteram ao JAMS, se isso for correto, né? Uhum. Vocês mexeram no artigo, assim, teve, além do formato, né? Porque o formato é diferente, né? De um para outro. Mas no conteúdo, teve alguma alteração de conteúdo de uma versão para outra versão? Ou que jeito que foi feito isso? Basicamente, Rafael, a gente incorporou aqui argumentos para justificar a pesquisa com base nesse trabalho que tinha sido publicado no JAMS, né? E a gente ajustou um pouco do modelo, né? A gente adaptou ali um pouco do modelo. E daí, claro, atualizou as informações que diziam respeito às análises desse modelo, né? Mas foram, assim, ajustes muito rápidos, né? Minor revision, como se fosse minor revision, né? É, e não foi, basicamente, aqui pode até ser uma falha nossa, né? Ou não, né? Vai muito também do estilo, eu acho, né? Das pessoas que estão trabalhando, mas a gente não focou muito nos argumentos lá do Interactive Marketing, dos revisores do Interactive Marketing. A gente viu essa chamada especial e a gente focou mais, né, dentro daquela perspectiva, pegando essa oportunidade dessa publicação, né, que era teórica. Né? Então, basicamente, a gente dizia assim, olha, o trabalho lá do fulano, né, foi muito interessante, ele propôs aqui um framework teórico sobre engajamento, né, e agora a gente está propondo uma meta-análise que vai testar quantitativamente esse modelo e proporcionar, né, um resultado generalizável. Né? Basicamente isso. E assim, ao longo da minha trajetória, né, eu já tive outras situações aqui, né, não passou num, né, que aparentemente até tem menos impacto e acabou repercutindo num melhor, né? Claro, isso não é o comum, mas por vezes isso acontece. Eu tenho até uma experiência que é interessante compartilhar, que foi uma submissão numa revista aqui nacional, né, das nossas melhores aí nacional, né, que não passou. Depois a gente ajustou algumas coisas, mandamos a pesquisa para o JBR, Journal of Business Research, e passou. Né? Então, essas coisas acontecem. Né? E por trás disso está esse elemento de subjetividade. Né? Tem um elemento ali, né, o subjetivo, que é muito significativo nesse processo de revisão. E essa publicação que eu tenho no JBR, assim, dentro da minha franqueza, eu digo o seguinte, eu já tive submissões melhores do que essa do que eu publiquei no JBR que não foram publicadas, não foram aceitas. Né? Assim, sob o meu ponto de vista, eram melhores e não foi aceito. Então tem um nível de subjetividade assim alto. Né? Mas aqui voltando aqui para a linha, né, histórica, digamos assim, do processo de revisão desse paper, nesse round, né, veio esse argumento do revisor que dizia, o estudo não é maduro e tal, mas também vieram solicitações para testar outros modelos, né, e aqui por livre e espontânea vontade nossa, a gente incluiu novos papers. Né? Porque eu acho a nossa coleta ia ali até 2017, aqui já estava final de 2018, a gente, né, para mostrar assim boa vontade, né? Então a gente assim se esforçou muito, né? A gente viu isso como uma oportunidade muito grande, né, de ter uma publicação assim bastante diferenciada, né? E nos dedicamos, né, muito, né, nesse trabalho. Então,
se não me falha a memória, tinha dois assim que eram mais fortes, né, que estavam ali, eu diria que eles estavam rejeitando o paper. Um que ele gostou bastante, então basicamente um minor review, e tinha um outro que deu assim um major review, mas era mais tranquilo, né? Então aqui a gente trabalhou bastante, né, para entregar depois esses ajustes, que a gente teve o retorno lá em março, né, que foi basicamente um minor review. Então, poxa, aqui a gente ficou super feliz, né? Mas basicamente a gente tinha lá esse, eu lembro que era o primeiro revisor, esse cara que batia na tecla, né, que basicamente ele dizia, né, que essa teoria ela não estava madura. Ele também comentava, né, que a linha histórica de engajamento não estava muito bem elaborada, né? Mas os outros aqui eles foram mais receptivos aos ajustes que a gente fez. Então, quando eu imagino, né, que a gente tinha dois reject aqui nesse primeiro round, aqui eu acho que a gente tinha só um, né? Então os caras e pediram ajustes. Quando coloca minor review parece que é pouca coisa, mas não, era bastante coisinha. E aqui é interessante, né? Eu acho que a gente perdeu assim um pouco o foco, né? A gente, o jogo tá ganho, né? Então a gente fez ali um feijão com arroz, talvez, né? A gente não botou muita fé, digamos assim, né, na história ali de evoluir melhor a teoria de engajamento, né? Então aqui eu acho que a gente baixou a guarda um pouco, né? A gente deu uma vacilada. Por quê? Porque daí a gente fez os ajustes, a gente submeteu e em setembro veio o vai ou racha, né? Os caras meio, olha, o trabalho não evoluiu, o trabalho deu uma regredida, né? Eu lembro de revisores que diziam isso, né? Olha, poxa, estava indo num caminho bom agora, né? Já fiquei aqui meio preocupado, né? Então aqui é um major, né? Mas é como se fosse um risk review, né? Era ou vai ou racha, né? Então aqui de fato, né? Nos tirou ali do estado do, né? De conforto. A gente se mexeu, a gente, né? Falou, poxa, a gente não pode perder, né? Essa publicação, vamos fazer de tudo que é possível, né? Então nesse processo vem muita angústia, né? Vem muito envolvimento, e aí, né, começou muito trabalho, né, mas basicamente aqui era trabalhar mais a teoria, rodar novos modelos, tanto é que aqui eu acho que a gente pediu uma prorrogação de prazo, porque culminava ali bem em dezembro, ali nas datas, né, de final de ano, daí a gente não conseguiu em tempo, né, mas a gente trabalhou bastante. A gente trabalhou bastante, que depois a gente submeteu, e era mesmo isso, né? Era o vai ou racha, que veio depois, eu acho que a gente submeteu ali por fevereiro, veio o retorno em abril, basicamente ele aceitando, né? Eram pequenos ajustes, mas quando eu digo pequeno, não era pouca coisa, mas eram coisas fáceis assim de se resolver. Tanto é que quando a gente submeteu, não deu ali uma semana, ele nem passou para os revisores, né? O editor ele já aprovou.